Esse processo de compactação, ela tem que ser com uma espátula um pouquinho mais rígida, né? E você não deve colocar uma quantidade muito excessiva, tá? É o suficiente para você preencher em sisal e cobrir de forma até mais fininha a vestibular, tá certo? Enquanto isso, Thaís, eu vou passar um pouquinho de pigmento na vestibular do white, que eu falei para vocês, né? Que é passar um pouquinho do white, aquele pigmentozinho branco. Por quê? Porque o dente está com bastante cor amarelado acinzentado, amarelo acinzentado. Enquanto isso, a Tayane está botando a resina compactada lá nos nossos dentes. Olha, usando um pigmento branco, bem suave, mas o suficiente para a gente quebrar um pouquinho esse tom amarelado do dente. Principalmente aqui no canino. Não é opaco, tá? É um branco. Ótimo. Só isso, não precisa mais do que isso. Isso já dá um efeito bom porque ele vai refletir melhor a luz, tá? Então, olha, botei o pigmento branco no 22, no 11 e no 13. Ótimo. Legal? Enquanto isso, né, olha, eu vou diminuir bem a luz aqui para vocês poderem enxergar, poderem ver. Ó, a resina está compactada nos elementos corretos, tá? Ó, 11, 22 e 13, tá certo? Sem muito excesso, tá? E eu vou então colocar, nós vamos então colocar dentro do saquinho plástico, tá? Dentro do saquinho plástico, ó, do tipo Ziploc, com bastante cuidado, tá? Protege da luz, protege aqui da luz, ó, botei aqui dentro, ó, tá? Não é mágica não, tá, gente, ó. E aí nós vamos colocar lá dentro da banheirinha durante pelo menos 1 minuto, tá? Marcelo pode me mostrar aqui, ó. Vamos botar ali. Tá, deixa o pessoal ver, ó. Isso. Tá? Vamos botar dentro da banheira de depilação, isso. Com o próprio termômetro a gente empurra o saquinho lá para baixo. Isso. E vamos deixar pelo menos 1 minuto. Enquanto isso, a paciente já está orientada a não botar o dente, a língua no dente, tá? Perfeito. Né? E aí estamos contando mentalmente aqui. Nós estamos no 15, 16, 17. Mas se passar, assim, tem que ser pelo menos 1 minuto. Se passar 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Porque nós vamos então deixar todo o conjunto aquecido, Isso é um ponto importante. Não dá para usar o Cal 7 ou o Hot 7, não é ideal, porque com isso a gente esquenta todos ao mesmo tempo e mantém toda a moldura, né, a barreira, mantendo a temperatura da resina, que fica então mais plástica, ela fica com uma capacidade de extravasamento melhor, ok? Então quando der 1 minuto eu vou remover do saquinho plástico, o dente já está condicionado, vou encaixar bem firme. Vamos separar o vibrata lá, já está separadinho na mão, né? E vamos então vibrar o índex transparente, para que escoe o excesso de resina pelos furinhos e depois polimerizar, tá? Mas lembrando que quando eu encaixar o índex, eu seguro e outra pessoa, no caso a Tayane, vai fazer o produto. Então vamos lá para essa câmera de cá, ó. Já está tudo pronto aqui, tá? Eu vou tirar o sugador. Isso. E vou encaixar, lembrando que eu sempre estou observando aqui, ó, onde é que é a linha média, né, ó. Opa, como que tá apertado? Isso. Encaixei bem, ó. Vou apertar bastante por incisal. Só de apertar, reparem como já está extravasando ali pela vestibular. Né, ó, já está extravasando ali pela vestibular. E não podemos aqui, na verdade, nessa hora afrouxar. Então agora tá, já está vibrando, ó, com vibrata. Sem pressionar, é só vibrar. Lá no lateral também.
Isso. Lá no canino também. E agora vamos fotopolimerizar. Tudo bem, Eliana? Tranquilo? Então repare que eu não posso largar aqui a mão, tá? Não pode mexer a resina lá dentro. Pode. 30 segundos por vestibular e mais 30 por incisal. Obviamente a gente vai continuar essa polimerização depois que remover todos os excessos, mas já é o suficiente para a gente poder remover o índex, tá? O índex transparente, o índex híbrido transparente. Ok, vamos lá no canino. Gente, tem que polimerizar, senão se sair mole, né, não dá certo. Então vamos lá por incisal. Incisal do central. A gente costuma brincar lá na faculdade que o dedo tem que ficar debaixo da luva esquemiado, né? Tem que ficar quase caindo já. Porque é importante apertar bem firme. Legal? Então, olha. Já está fotopolimerizado. Está com o índex transparente. Tudo bem, né? Tranquilo? E agora eu vou puxar para incisal, tá certo? No meu índice eu vou puxar para incisal, ó. Faz até uns barulhinhos, tec, porque quebra esse palitinho de resina composta, ó. Que é onde a resina está dentro do índex transparente, né? Ó. E aqui nós vamos removendo o conjunto todo. Ó, removi o índex. Repara aqui, ó, gente, o quanto que a resina cobriu o dente vizinho, mas está protegido, né, ó. Todo esse excesso aqui está protegido. Então, vou remover esse excesso, vou remover o excesso cervical, vou dar mais uma polimerizadazinha aqui agora, mas toda a anatomia do instrumento foi copiada para cá, tá? Então, deixa eu dar mais uma polimerizada antes de remover os excessos. E uma vez removido o excesso, gente, a gente vai fazer o contrário, né? Vamos fazer o intercalado. O dente que a gente não preencheu, nós vamos preencher agora. Trocar o botão. Pega o Blue Phase. Ó, acabou a bateria do meu valo. Legal, tem aqui o Blue Phase, que também é um super LED. Tá? Legal. Canino. Por que ele está dando essa reforçada, gente? Porque o índex não me permite colocar o foto tão pertinho como eu estou fazendo, tá? Então é importante estar bem pertinho para dar uma boa conversão e obviamente ainda vou complementar isso ao final, tá legal? Pronto. Vamos ligar as luzes de novo. Oi? Americanas.com, gente. Onde adquirir o Vibrata? Nas Americanas.com, tá? Aqui você pode então tirar os excessos tanto com a lâmina 12 como uma broca, né? Aquela broquinha de acabamento, tá? Eu posso basicamente raspar assim, ó. Com bastante cuidado. Pra gente separar os elementos. Tá? Agora com uma broquinha de acabamento bem fina, tá no kit da J, né? Nós montamos um kit específico para esse tipo de trabalho, que é o kit da J. Vou mostrar para vocês já a capinha, tá? Essa é a tarja vermelha de acabamento. E eu vou basicamente recortar aqui na interproximal.
Obviamente não quero tocar na resina que eu coloquei já, né? Legal? Então agora eu vou começar a destacar esses excessos. Ó. Vendo? Tá. Vamos pegar uma gazezinha para dar uma seguradinha na língua da Eliane, a língua nervosa, né? Vamos lá. Nesses casos a gente tem recurso para fazer aquele isolamento meio rasgado, né? Beleza, vamos lá. Tudo bem? Uhum. Ó, olha como já sai o excesso. E vamos então removendo esse teflon. Esse teflon às vezes é meio chatinho de remover mesmo, tá, gente? Relaxa um pouquinho lá, isso, aqui, é isso. A resina que vai para a gengiva, a gente tem que lembrar que a gengiva não está adesivada, né? Então ela sai fácil. E com o fio dental, nós vamos tirar esse excesso de teflon na interproximal. Ó, talvez o processo mais difícil não, mas o mais chatinho é justamente remover esses excessos, seja do teflon, seja da resina, tá? Então um pouquinho de paciência nessa hora. Mas olha, eu não fiz a escultura na boca do paciente, já saiu esculpido. Já saiu tudo esculpido. Serve outra marca de teflon? Serve outras marcas de teflon sim, gente. Tá? Esse que eu estou usando é um teflon específico para ir para a boca do paciente, tá? Então sempre a gente gosta de indicar um material que foi feito especificamente para ir para a boca do paciente. Com Visa, né? Isso é algo importante. A lâmina 12, né? Pode usar broca? Pode, mas a lâmina 12, quando bem, né, manipulada, ela consegue remover bem esses excessos. Vamos tirar o fiozinho também, né? Dá uma lavada. Com fio dental vamos tentar remover um pouquinho dos excessos interproximais. Para quem está reclamando, demora muito, demora a fazer a escultura, né? Tira a serrilhada. Cuidado na hora de tirar a teflon para você não machucar a gengiva, né? Dando aquele fio dental com violência na gengiva. Ó, essa aqui é tira serrilhada. Tá? Essa aqui é tira serrilhada. Vamos lá, vamos dar um foquinho aqui. Tira serrilhada da Comet. Da Comet. Temos outras marcas, eu gosto muito de indicar a da Comet. Ela não tem abrasivo, tá vendo? Ela basicamente tem uma serrilhada aqui na ponta. Então esse serrilhadinho aqui na ponta é legal para você então nessa hora passar na interproximal para ajudar a remover o que? Esse excesso de resina e do próprio teflon, né? Cuidado, obviamente, para não ir na gengiva. Tá? Olha lá. Dá para fazer sem essa serrinha? Não, não dá. Tem que comprar essa serrinha? Tem que comprar. Tá? Tem que aquecer, é bem aconselhável. Bem aconselhável.
A gente já fez sem aquecimento e não teve bons resultados, tá? Então, olha, agora com uma broquinha novamente de acabamento, eu vou remover um pouquinho dos excessos cervicais. E interproximais também, ó. Obviamente tem que ser uma broca muito fininha para você não acabar com a escultura, né? Muito fininha. E com muito cuidado. Isso, sugador. Isso. Isso, relaxa um pouquinho. Aí. Você estava usando esse pincel da Ivoclass? Não. O pincel que eu usei, gente, foi da Ceramic, que vende em papelaria, diga-se de passagem, tá? Então é legal falar desse kit. É um kit da... Thaís, pega pra mim um kit novo, pelo menos a caixinha, né? É um kit que a gente montou para fazer a técnica, tá? Então é um kit da Jota, tá? E vou botar aqui pra vocês, olha. Então... para outra câmera? Ó, é um kit da Jota. Esse kit, na verdade, já usei algumas broquinhas, mas dá pra ver aqui o número do kit. Tá certo? Tá com a minha assinatura. Um kit para resina composta. Ok? Deu pra ver bem? Tá? Tá aqui o kit, né? Faltam várias broquinhas aqui, mas enfim, estão em uso aqui na bancada. É um kit para RTC, tá certo? Então aqui, olha, com paciência, talvez seja essa parte que mais, vamos dizer assim, demora, é tirar esse excesso. E obviamente, se você pensar, quanto mais você acertar no volume da resina, né, melhor. Às vezes prende um pouquinho, né? Pronto. Sempre usar a broquinha bem fininha. Se o teflon engasgar aqui na pontinha da broca, você limpa. Ó, no canino a gente vê um excesso de cervical, né? Podia ter talvez um pouquinho menos resina lá na composição, mas se eu fizer assim, ó, ela vai soltar. Tá vendo como soltou o excesso? E aqui eu vou tirar, porque na gengiva não tem adesivo, né, gente? E aqui eu vou tirar o excesso de resina. Vou puxar aqui com um fio. Pronto. A lâmina 12 tem seu valor aqui também, ó. Lâmina prudente. Remoção dos excessos. Tentar fechar um pouquinho a boca, fechar um pouquinho. Aí. Repare que eu sempre pego a caneta com duas mãos, tá, gente? Precisa muito mais apoio, muito mais firmeza. Aqui, essa área mais rugosa é onde tinha o ducto de escape. Opa. Pessoal, reparem o quanto que nós estamos aumentando os dentes vizinhos seguindo a escultura
que a gente viu anteriormente, tá? O lingual, estou vendo aqui os excessos de Teflon, que pacientemente eu vou remover. Ou impacientemente, né? Mas remover. Novamente o fio dental para remover, para ver se está todas as interproximais estão todas limpinhas. Vamos fazer um teste bem legal. Vou botar o índice. Não, por baixo. Vai. Vou botar aquele nosso índex, que é basicamente a altura, né, do meu ensinamento. Olha aqui, gente, ó, como ele contemplou exatamente o meu ensinamento, tá? Nós testamos anteriormente. Legal, né? Legal. Oi? Tirar o algodão? Trocar. Tudo bem? Até vou deixar sem algodão por enquanto. E agora eu vou passar novamente aquela minha lixinha da Coral Dente para deixar o contato proximal novamente sem estar muito apertado, para facilitar a colocação do meu Teflon, né? Opa, ele prendeu. Lá no fundo, né? Debaixo do abridor? Aqui? Ah, tá. Peraí. Tá machucando, né? Vamos fazer com folhinho de algodão. Melhor. Acho que vai ser melhor assim. Tudo bem? Eu uso essa lâmina aqui, ó. Obviamente requer um treinamento, tá? E uma lâmina de boa qualidade, do tipo lâmina 12. Oi. Algumas pessoas perguntaram pelo lápis, a gente vai colocar o QR Code para ficar na tela. Perfeito. E quem quiser já escaneia e vai direto pro site da editora, tá? Maravilha. Legal. Coisa pra eles aí. Tá, olha só, gente, muita gente perguntando sobre o livro, né? Então o livro a gente vai botar um QR Code que já manda vocês direto para o site da editora, tá? Já está na tela. Legal, pronto. Ok, pessoal. Agora eu vou repetir o processo, só que agora eu vou cobrir os dentes intercalados, né? Mas eu vou proteger o meu pré-molar. Pronto. Vou botar a minha fronhazinha sobre o meu lateral. Tá um pouquinho largo esse, deixa eu diminuir um pouquinho. Tem como fazer sem ser intercalado? Tem. Mas você tem que estar um pouco mais treinado para isso. Eu acho bem legal fazer intercalado, porque você não se estressa com o contato proximal, que realmente pode ser bem estressante para separar
só usando a serrinha, tá? Então, a dica é fazer intercalado, principalmente nos primeiros casos. Ok, ó, cobrir o lateral, vou cobrir o central. Fitinha satin tape, porque ela é mais fininha. De um lado e do outro. Tá? E aqui na cervical, dá aquela estranguladinha aqui. Pronto. Falta só o canino. Fitinha. Cobre. Satin tape. Opa. Segue da posição. Principalmente para cobrir ali a mesial, o lateral, né? Pronto. Tudo certo. Trocar o rolinho de algodão. Esse aqui tá legal, esse aqui tá molhado. Juliana, nada de língua nervosa, hein? Tá? Relaxa o lábio. Thaís, tá aqui ácido. Faz um pouquinho queijo, aí, ótimo, perfeito. Legal. Canino, central, lateral. Pincel, você espalha mais rápido e melhor. As interproximais, as incisais. Tá? A palatina também foi condicionado. Vamos espalhar bem, vamos espalhar bem. Vamos coletar esse ácido fosfórico com uma gaze. Isso. 12, 21 e 23. Perfeito. Legal? Tranquilo? Algodão. 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 Depois eu queria uma gazinha. Ó, repare que a vestibular ficou bem esbranquiçada, bem esbranquiçada. Legal. Vou diminuir um pouquinho a luz e vamos aplicar o adesivo.
Protetora vestibular e incisal. Legal. Uma camada. Evapora bem o solvente. Até parar de fazer aquelas ondinhas, né? Cadê a gaze? Cadê a gaze? Vou botar um pouquinho aqui na língua. Pronto. Tudo bem? Uhum. Legal. Legal. Novamente, adesivo para uma segunda camada. Gente, essa adesão aqui é extremamente favorável, né? Em cima de esmalte, 100% esmalte. Então, você poderia basicamente usar qualquer tipo de adesivo. E não ter, existem áreas críticas aqui de dentina, por exemplo. Uma segunda polimerizada. Polimerização da segunda camada, né? Melhor falando. Legal, vou passar aquele meu pigmentozinho branco, Thaís, antes de botar pigmento branco, antes de botar a dentina e antes de a gente carregar novamente com silicone resina. Por que isso? Porque a gente já fez no outro também, né? Dente assim. Não pode ficar super nítido, né? O esbranquiçado não, tá, gente? Tem que ser bem comedido mesmo. A gente já tá conseguindo aumentar um pouquinho a reflexão do dente. Sem exagero. Não pode ficar aquele branco empoçado, não. Tem que ser bem, praticamente sutil. Luz. Legal. Agora eu vou fazer as minhas camadazinhas de dentina, principalmente no central e lateral, né? Então vou pegar aqui minha resina A1 dentina da Empress Direct. Eu já vou colocar até um pouquinho aqui no próprio index. Vou já botar aqui no próprio index, que vai me facilitar, ó, o encaixe. Isso, ó. As pessoas comentaram que não precisa estratificar terço médio e cervical. Então, o terço médio cervical, a gente não está pensando em fazer uma estratificação porque aqui já é área com dentina embaixo, tá? Então o que eu fiz foi só clarear um pouquinho, ok? Mas você pode estratificar se você achar necessário, o que eu acho muito improvável, mas você poderia colocar uma camada antes da última, né? Lembrando que basicamente o RTC é a colocação da última camada de esmalte, aquela que você vai reproduzir a forma. Essa que é difícil, né? A reprodução da forma do dente. Ok?
aqui com uma sondinha. Vamos reproduzir um pouquinho os lóbulos, né? Ah, eu vi num curso meia hora para fazer isso. Pode fazer, meia hora. Precisa? Acho que não. Acho que não aparece não. O que eu tenho que fazer aqui é disfarçar a passagem de luz, né? Pronto. Pode deixar mais caprichado que isso? Pode deixar mais caprichado que isso. Vou botar um pouquinho agora no lateral. No lateral até vou precisar de uma camadinha um pouquinho maior. Tira o excesso. Pincel. Vamos recortar os lóbulos de dentina. Pincel. Luz. Legal. Então agora, gente, já tô com os 3 dentes, né? Ó, com uma espessura legal para a dentina, já estão os 3 com pigmento branco e vamos para a fase final, que é a colocação da resina termocompactada. E aí, Thay, como é que estamos aí na resina? Tá tudo certinho? Tá compactada? Então já tá compactada. Vamos botar lá na banheira. Vamos botar lá na banheira. E novamente nós vamos encaixar o índex. Deixa aberto. Deixa aberto. Tá? Pra gente poder encaixar. Tudo bem? Vamos estar aquela etapa, mesma coisa, gente. Estamos botando aqui na banheira de aquecimento, 60 graus por pelo menos 1 minuto. E eu já estou com os dentes todos condicionados. Eu basicamente encaixar sobre os dentes. E com os dentes encaixados a gente vai usar o que? O vibrata, tá? O vibrador, para que você tenha aquele extravasamento dos excessos, tá? Até pode botar um pouquinho menos do que, né? Bom, já está no aquecimento, tudo certo. Ok, muita gente falando, perguntando. Ah, sim, o link, né? Quem não conseguiu ver sobre o livro, né? O link está na descrição da bio. Da live. Isso, nesse vídeo mesmo você tem um link para entrar para a editora, para você ver sobre o livro. Mas basicamente... isso. Tá? Mas basicamente a gente está falando, hoje é a segunda aula da jornada, e então a intenção também é fazer uma parte prática, que vai ser um curso, uma mentoria, como eu falei no começo da live, né? Que começa a partir da quinta-feira, onde eu vou descrever tudo que nós vamos trabalhar, desde a parte de anatomia, escultura, planejamento, enceramento, teste, mockup passo a passo, né? E todos os exercícios de laboratório que vão ser dados na mentoria para a realização da técnica da RTC, tá legal? Então esse é o nosso passo a passo.
Tô aqui esperando, né, o tempo certinho, tá lá na banheira, como vocês já viram. Eu vou tirar um pouquinho o algodão para facilitar o encaixe do índex, tá? Com cuidado para não molhar, obviamente. Tá? O índex já está em posição. Ó, o índex já está em posição. Eu aqui agora vou encaixar novamente na posição certinha, ó. Vou encaixar bem. Só de encaixar, ó, já está começando a ter o extravasamento. Isso, perfeito. Tá? Olha lá, saindo pelo lateral, saindo pelo central. Agora já vamos dar aquela vibradinha com vibrata. Olha lá o extravasamento cervical. Uma das coisas que não pode errar é o encaixe, tá, gente? E eu não posso deixar de fazer essa compressão. Essa, na verdade, a forminha, né? A forma transparente é o ponto básico. Se eu ficar tentando tirar e encaixar, você vai produzir bolhas na resina. Ok? Então, quanto mais você ficar estabilizado e outra pessoa vir para fazer tanto a vibração quanto a polimerização, melhor. Tá certo, gente? Aqui, eu tô só segurando e a Tayane está aqui fazendo a polimerização da resina por vestibular, pelo menos 30 segundos. Tá certo? Estamos na vestibular do 21. E agora vamos lá para vestibular do 23. É isso? Do 23. E depois vamos complementar 30 segundos na vestibular do dente 12. Vamos esperar o tempo. Aqui agora no vestibular do dente. Isso, perfeito. Eu estava pedindo dicas de fotopolimerizador. Perguntando assim no chat, dicas de fotopolimerizadores. Gente, eu acho que os dois melhores que eu gosto de indicar é o Valo da Ultradente e o Blue Phase da Ivoclar. Sendo que o Blue Phase tem uma versão chamada Style, né? Estilo, que ele é mais leve, né? Com uma excelente potência e mais em conta, até bem, talvez tenha um preço bem bacana e é extremamente confiável, tá? Blue Phase Style, que basicamente é aquele que eu usei aqui um instantinho atrás. O Style tá lá no outro console, né? Pronto. Complementando um pouquinho palatina, importante, tá? Antes de fazer a puxada do meu índex transparente. Então, gente, o processo de escultura dente a dente, praticamente não existe aqui, né? Existe o quê? Encaixar certo, fazer o condicionamento adesivo, né? E fazer a remoção dos excessos de resina. Então, colocar numa quantidade que não tenha tanto excesso é importante, né? Fazer o extravasamento desses excessos e depois fazer, assim, os contatos adequados entre os dentes, ok?